Olá a todos do IB, gostaria de dar uma atualizada em vocês sobre o que está acontecendo nesses últimos 2 dias aqui em Israel. Realmente são 2 dias muito tensos, né? Desde do começo de ontem, de 10 horas da manhã, mais ou menos 4 horas da manhã, da madrugada no Brasil, começaram os ataques aqui em Israel do Hamas e da Jihad Islâmica. Dessa vez foram realmente os dois grupos juntos, atuando conjuntamente, e começaram a atacar Israel com foguetes e morteiros, principalmente. Depois passaram também para mísseis, mas principalmente no começo, morteiros e foguetes. Começaram a atacar o sul de Israel, como já acontece, na verdade, já há 18 anos, desde 2001, mas que de vez em quando há dias mais complicados, como aconteceu ontem e está acontecendo hoje, né? A gente até agora contabiliza mais de 600 ataques contra Israel, contra o sul de Israel, de lançamentos da faixa de Gaza, mas esse é um número que pode a qualquer momento mudar e aumentar muito. Pode ser que aumente, apesar de ser um grande número, mais de 500 mísseis e morteiros e foguetes por dia, é considerado realmente um grande número, né? Então é isso que está acontecendo. O que aconteceu foi o seguinte: quando da última vez que houve esse aumento, essa escalada de violência entre Israel e o Hamas, principalmente o Hamas, mas também a Jihad Islâmica, foi mais ou menos um mês e meio atrás, antes das eleições em Israel, que aconteceram no dia 9 de abril. E naquele momento, o primeiro-ministro Benjamin Netanyahu fechou um acordo de cessar-fogo com o Hamas, em que ele prometia ao Hamas que deixaria entrar na faixa de Gaza uma verba do Catar, que é uma verba de milhões de dólares para o Hamas, que ajudaria o Hamas a pagar seus funcionários e, inclusive, ajudar em termos humanitários o que está acontecendo na faixa de Gaza. Isso por quê? Porque há alguns meses atrás, o primeiro-ministro palestino, Mahmoud Abbas, ou a gente chama de Abu Mazen, ele fechou ele parou de transferir dinheiro da Cisjordânia, né, onde ele governa, né, através da autoridade palestina. Ele parou de transferir o dinheiro para o Hamas, que ele transferia há algum tempo, para ajudar, enfim, né, pagar as contas públicas e pagar os servidores, etc. e tal. Por quê? Porque o Hamas e o Fatah estão numa briga interna de controle pelos corações e as mentes e o governo palestino. Então, o Abu Mazen, que já está com seus 80 anos e já não tem mais muito o que fazer em relação a Israel, resolveu entrar muito profundo nessa briga com o Hamas e parou de entregar o dinheiro. E o Hamas ficou sem dinheiro e o Catar entraria aí para transferir. Só que existe um problema com Israel deixar esse dinheiro entrar no Catar para o Hamas. O Israel teme que esse dinheiro vai ser usado também para produção de armas, construção de túneis subterrâneos, ataques terroristas contra Israel. Então, antes das eleições, houve no cessar-fogo, houve algumas cláusulas que Israel prometeu, e Israel prometeu que deixaria entrar uma parcela desse dinheiro do Catar. Uma parcela já tinha entrado, se não me engano, e agora entraria uma segunda parcela. E o Hamas está reclamando que esse dinheiro não entrou, que esse dinheiro não foi entregue para o Israel um mês depois das eleições em Israel e do fechamento desse acordo. Então, resolveu começar a fazer esses ataques, que é a maneira que o Hamas tem de pressionar Israel a fazer qualquer coisa, né? E é um momento específico, muito bem pensado pelo Hamas, porque é alguns dias antes do Dia da Lembrança e do Dia da Independência de Israel, que são feriados muito importantes para os israelenses, e principalmente o Dia da Independência, que os israelenses saem às ruas para comemorar a existência de Israel, a criação de Israel, e o Dia da Lembrança também, que os israelenses lembram os 23 mil soldados e pessoas mortas por ataques terroristas desde a criação de Israel. Fora isso, daqui a 2 semanas vai acontecer aqui um festival de música muito importante chamado Eurovision, ou Eurovisão em português, que é um festival que acontece há 60 anos entre países europeus, e Israel também participa desse festival. Eles participam desde 1973. Israel já ganhou 4 vezes, que é bastante, né? E Israel ganhou no ano passado. E para Israel é muito importante
o país que ganha, né, ele é o próximo lugar onde vai acontecer o festival. Então, é o próximo host do festival. Então, nesse ano, vai acontecer aqui em Israel, vai acontecer em Tel Aviv. E isso é muito importante por muitos motivos para Israel. Primeiro, para dar legitimidade para Israel. Israel existe entre as nações e tal e tudo, para Netanyahu acha importante para acabar com a ideia de que Israel está isolado no mundo. Também é importante em termos financeiros de turismo, é importante em termos de culturais, de relações públicas. É muito importante para Israel esse festival de música, que vai atrair só de turistas 10 mil pessoas, sem contar todas as delegações de 41 países. Tá? E essas delegações já estão chegando. Então, o Hamas, ele tenta, ameaçando Israel, tenta criar um certo pânico em relação às pessoas dessas delegações externas que talvez não queiram vir para o Eurovisão, e até pode acontecer de cancelar o Eurovisão desse ano, o que seria uma tragédia, porque o Eurovisão é uma tradição cultural, é como se fosse cancelar a desfile de escolas de samba na Sapucaí, ou em São Paulo, onde acontece em São Paulo. Quer dizer, é uma tradição que seria cancelada. Israel ficaria mal na fita, porque, afinal de contas, não dá para, então, realizar nenhum tipo de evento internacional em Israel, porque pode ter ataque terrorista, e Israel não quer que isso aconteça. Isso pode acabar com, enfim, todas as tendências de Israel dizer que não está isolado no mundo, que pode participar, pode ser host de vários eventos internacionais, etc. e tal. Então, o Hamas, ele está usando desse momento específico para fazer esses ataques e pressionando Israel para deixar o dinheiro do Qatar entrar ou fazer outro tipo de concessões. Vamos ver o que vai acontecer nos próximos dias. O primeiro-ministro que foi reeleito, Benjamin Netanyahu, não costuma começar ações terrestres na faixa de Gaza com facilidade. Ele não gosta, ele não quer fazer isso, mas ele está sendo pressionado pela opinião pública, principalmente do sul de Israel, e por opositores também, a tomar algum tipo de atitude. Afinal de contas, esses ataques com mísseis e foguetes acontecem já há 18 anos e volta e meia acabam com a vida no sul de Israel. As pessoas estão, 2,5 milhões de pessoas estão dentro de abrigos antiaéreos, estão com medo, chorando, nervosas, traumatizadas. E eu só estou aqui tranquila falando com vocês porque eu moro no centro de Israel e não aconteceu aqui, entendeu? Mas se eu estivesse no sul de Israel, eu provavelmente estaria falando de dentro de um bunker com vocês. Portanto, é uma situação complicada. O primeiro-ministro está entre uma coisa e outra, e existem aí várias tentativas de buscar soluções, mas nenhuma delas deu certo até o momento. Só atualizando. Um abraço a todos.